Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu ouvi recentemente que eu achei fantástico, que é o livro Bitcoin Red Pill, que é do nosso querido Renato 38, né? E do Alan Schramm, se não me engano, assim que fala o nome dele. Que é um livro fantástico, fenomenal que o Renato fez. E eu, nesse vídeo, vou fazer um pequeno resumo desse livro e uma análise a partir do que eu aprendi com esse livro de coisas que eu pensei sobre esse livro. Então, esse é o segundo vídeo desse canal. Então, se você quiser deixar um like aí, vai ajudar bastante, comentar alguma coisa e se inscrever. Então é isso. Eu vou listar aqui alguns pontos, alguns tópicos que eu achei importante desse livro. Depois eu vou explicar eles de um por um. O primeiro, sistema financeiro tradicional e controle centralizado. Né? Então isso aqui é uma questão que envolve o sistema de fundamento que a moeda fiat que a gente usa tem, que esse livro fala sobre isso. Segundo, motivação para a criação do Bitcoin, quando o livro começa a falar sobre os motivos da criação. 3, história do dinheiro. Esse ponto aqui, quando ele começa a explicar sobre como o Bitcoin ele pode ser contextualizado dentro da história do dinheiro, né, comparando com moedas tradicionais, com metais preciosos, né, e fala como o Bitcoin pode ser visto como uma evolução natural do dinheiro. Né. 4. Soberania individual e liberdade financeira. Esse aqui é muito interessante também. 5. Aspectos técnicos do Bitcoin. 6. Adoção e desafios. 7. Impactos sociais e econômicos. E, por último, 8. Futuro do Bitcoin. Então, eu vou começar falando sobre os fundamentos do Bitcoin, né? Porque às vezes as pessoas, principalmente quem não conhece, né, quem nunca foi atrás de pesquisar nada sobre isso, a pessoa pode pensar: nossa, mas o Bitcoin é apenas um código numa rede, numa tela, ele não tem nenhum fundamento real, não tem nenhum rastro real, não é dinheiro de verdade e coisa do tipo. Só que a gente esquece que tudo tem um valor subjetivo. Tudo tem um valor subjetivo. Então, assim, ouro é considerado um valor por toda a humanidade durante a história, porém, o ouro é apenas um minério, né? O ouro é apenas um minério, só que as pessoas vão lá e dão valor a ele, né? Ele era usado como adorno cosmético e depois ele foi usado como uma moeda. Só que o ouro tem uma característica que ele pode ser minerado cada vez mais, minerado. E se alguém chegar e descobrir uma nova forma de minerar ele pode ter a sua quantia muito aumentada, o que faz com que possa ocorrer uma inflação. Já o Bitcoin não. O Bitcoin ele vai ter 21 milhões de unidades até o ano de 2140, e não pode passar disso, ou seja, ele é uma escassez completa. Esse aqui é um dos principais fundamentos do Bitcoin que esse livro aborda e que é muito interessante. 2. Motivação para a criação do Bitcoin. Então, a gente vive num sistema onde o governo tem um total controle da moeda, ou seja, o governo ele escolhe o tanto de moeda que vai ser impressa. E ele faz isso para poder desvalorizar a moeda, às vezes para poder bancar as próprias guerras, né? O padrão ouro, né? Antigamente existia o lastro em ouro, todo o dinheiro que o Estado emitia, ele tinha a mesma quantia equivalente em ouro. Só que isso acabou. Isso acabou no ano de 1971, né, com o presidente Nixon nos Estados Unidos, né, que eles estavam no meio da guerra do Vietnã e eles acabaram escolhendo bancar a guerra nesse esquema. Né? Então, assim, os estados em geral, eles usam o controle da moeda para poder desvalorizar a própria moeda para poder pagar as próprias contas, né? Porque a gente esquece às vezes como a gente usar a moeda do governo é também uma forma de pagar imposto, né? Porque a gente paga imposto no IR, a gente paga imposto sobre o consumo, a gente paga encargos trabalhistas antes mesmo de receber o salário, mas a gente esquece de um dos principais impostos que o governo coloca, que é o imposto inflacionário, né? Então esse também foi um dos motivos da criação do Bitcoin, porque você consegue ter uma reserva real que não é diluída pela impressão de dinheiro dos bancos centrais, né? Pela expansão da base monetária. 3. História do dinheiro. Então esse ponto aqui eu já tinha falado um pouco antes, né? Que o livro ele contextualiza o Bitcoin dentro da história, comparando com moedas tradicionais, metais preciosos, né?
e explica como o Bitcoin pode ser visto como uma evolução natural do dinheiro, ajustado para a era digital. Né? Nós vivemos na época perfeita para isso. Inclusive, o Bitcoin foi criado em 2008, que foi o ano da grande quebra da Bolsa de Valores, né? Fruto também da irresponsabilidade estatal. Então, assim, a gente vive numa época onde o Bitcoin foi possível ser criado. Né? Outros pensadores já tinham pensado nele, né? Hayek já tinha previsto que alguma coisa parecida podia acontecer, só que o ano de 2008 foi o ano perfeito para isso. Né? 4. Soberania individual e liberdade financeira. Então, nessa parte o livro discute como o Bitcoin permite que as pessoas tenham controle total sobre o seu próprio dinheiro sem intermediários. Né? Porque hoje ninguém tem controle real sobre o dinheiro delas, tá ligado? O governo ele pode ir lá e imprimir mais e desvalorizar a tua moeda. O governo pode ir, se você deixa o dinheiro no banco, ele pode tomar o dinheiro que está no banco, que nem foi feito no Brasil na década de 90 no governo Collor. Então, isso é mais um problema, que atenta contra a liberdade individual, né? Que atenta contra a liberdade dos indivíduos e a soberania individual. 5. Nesse ponto ele apresenta noções sobre mineração, segurança da rede, transações, explica o conceito de Proof of Work e como ele protege a rede Bitcoin contra fraudes. Né? Hoje em dia é extremamente difícil, é uma das questões que as pessoas colocam, porque o Bitcoin pode ser fraudado, pode ser hackeado, computadores quânticos, né, que nem eu falei no último vídeo. Só que é muito difícil, porque o Bitcoin ele tem todos os incentivos para você usar um poder de processamento gigante para manter a rede segura. Ou seja, para você quebrar a rede do Bitcoin, você teria que ter um poder de processamento maior do que basicamente metade dos computadores do mundo. Ou seja, é extremamente difícil. Então, esse aspecto técnico dá uma segurança gigante ao Bitcoin. É um dos pontos principais dele. 6. Adoção e desafios. Examina os obstáculos para a adoção em massa do Bitcoin, como volatilidade e falta de entendimento. Né? Essa é outra questão que muita gente tem preocupação. Não, porque o Bitcoin é muito volátil. Não, porque, assim, o Bitcoin ele faz parte de um movimento de transição. Né? As pessoas estão começando a entender que a moeda fiat, né, a moeda que os governos emitem, ela não é uma boa reserva de valor, não, então elas estão transacionando para outros meios. E, obviamente, durante essa transação pode ocorrer muita volatilidade, pode ocorrer ciclos de alta, ciclos de queda. Então é uma coisa natural. Mas um Bitcoin sempre será um Bitcoin. Né? 10 mil satoshis sempre serão 10 mil satoshis. Então o Bitcoin, a volatilidade em cima dele próprio é zero. Né? O negócio é que as outras moedas elas têm essa característica. E além disso, o Bitcoin ele tem uma questão que ele sobrevive a regulamentações governamentais. Né? A China, por exemplo, tentou proibir mineração e mesmo assim as pessoas continuaram minerando. Pelo menos algumas, né? 7. Impactos sociais e econômicos. Descreve como o Bitcoin pode impactar a economia global, descentralizando o poder monetário. Então isso é uma coisa interessante porque o Bitcoin ele é a separação do Estado e da moeda. Porque hoje em dia é normal a ideia de Estado laico, né, que é o Estado separado da religião. Só que ninguém para pensar que o Estado poderia separar da moeda também. Entendeu? Porque moedas privadas, e o Hayek já colocava isso nos livros antigos dele, a separação do Estado e da moeda levaria a uma concorrência de moedas e muito provavelmente seria uma moeda que funcionaria muito melhor como reserva de valor. E tem isso aí que é o Bitcoin. 8. Futuro. Explorar cenários futuros para o Bitcoin com a possibilidade de se tornar uma reserva de valor global ou moeda de transação. Analisa as adaptações de novas gerações à moeda digital e o papel do Bitcoin no sistema financeiro futuro. Então ele faz uma digressão de como seria um futuro hiperbitcoinizado e esse tipo de coisa que é muito interessante, que esse livro é absolutamente fantástico. Ele tem aqui no YouTube o audiobook dele, então dá para você ouvir. Eu ouvi pessoalmente, eu botei lá em 2x e ouvi o livro inteiro e é fantástico. E eu recomendo que você leia esse livro também. Então é isso. Esse é o vídeo. Comenta aí se eu tiver falado alguma imprecisão ou quiser pontuar alguma coisa, pode comentar aí e deixa aquele like e se inscreve aí. Valeu!